Depoimento da testemunha de defesa, Marina Terra. Dada a palavra aos advogados. A senhora conhece os acusados William de Oliveira e Alexandre Leopoldino? Excelência, posso me dirigir ao advogado? Pode. Obrigado. Sim, conheço os dois. Há quanto tempo? Conhecer há muito tempo pelo trabalho comunitário, né? Mas conhecer melhor foi em 2005, que eu era chefe de investigações da Polinter e eu fui a chefe da prisão dos dois. E a senhora sabe dizer qual é a relação do William e do Alexandre com a comunidade da Rocinha? A ligação deles são de liderança comunitária, né? E na época em que eles foram presos, né, não era esse chefe, não era outro chefe. E a razão também foi outra, né? Nós prendemos, eles ficaram, se não me engano, 7 a 9 meses, fizemos uma ampla investigação e ele foi absolvido. E realmente, os computadores, houve na época uma grande busca e apreensão na casa dos dois, coisa que dessa vez não aconteceu. E nós levamos tudo e periciamos e eles acabaram absolvidos porque realmente esgotamos as investigações. Na ocasião, quando eram realizadas essas investigações, eram em que ano? Estamos falando de que ano, por favor? Estamos falando de 2005, logo depois da tentativa de invasão da Rocinha pelo Comando Vermelho. E umas armas haviam sido furtadas do Exército e dava notícia de que alguém que trabalhava lá num forte de Copacabana ou da UCA, não me lembro, que era da Rocinha, que teria furtado e que essas armas estariam na Rocinha. Na época, o Vidigal tinha uma facção rival, meio rival. E não dentro da minha investigação, mas na investigação de uma outra delegacia, que estava fazendo uma investigação na Rocinha também, aparecia uma conversa. Quando o Exército Brasileiro entrou na Rocinha, a situação ficou assim, né, muito pesada, vamos dizer assim, e aí o William aparece como sendo líder comunitário, falando com alguém em desespero, alguém do tráfico, dizendo assim: se esses fuzis estão aqui, joga para o outro lado. Só para esclarecer, ele aparece falando, significa que a senhora estava monitorando a conversa dele com autorização judicial? Não, eu estava monitorando o tráfico na Rocinha. Essa conversa aparece numa investigação da 16ª DP, que foi avocada pelo então chefe de polícia para o nosso inquérito da Polinter. Perfeito. E na época, né, ele foi preso também por isso, por desconfiança de associação ao tráfico, porque ele aconselha o cara a devolver os fuzis de uma maneira atabalhoada, né, de jogar para o outro lado para culpar outra favela e acabar a ocupação do Exército. Então, como eu lhe falei, ele passou 7 meses, a gente conseguiu a preventiva dele, depois da temporária, ele passou os 7 meses, com toda a vida dele revirada, os computadores, as investigações, e na época, inclusive, eu fui depois como a principal testemunha de acusação, e eu cheguei à conclusão, meus colegas, todo mundo que investigou, que ali tinha havido um caso de convivência com o tráfico e não de conivência, né? Porque conviver nessas regiões que são dominadas pelo tráfico é uma coisa de viver na corda bamba, né? Você faz algumas coisas que eles querem, você submete algumas coisas sem integrar o tráfico. Então, mas quando você é obrigado a conviver com aquilo que é a força maior dali de dentro, e eles foram absolvidos sob esse argumento, que uma coisa é a convivência e outra é a conivência com o tráfico. Quando a senhora teve a oportunidade de ver o vídeo, qual foi a impressão que isso lhe causou, qual foi a ideia que extraiu, qual foi a conclusão a que intimamente chegou? Aquilo me chocou demais, né? À primeira vista a gente fica extremamente chocado. Mas, conhecendo o passado dele, eu presente, porque ele continua sendo militante das associações de favelas, a vida dele é extremamente pobre, ele é, sabe, uma pessoa que a casa dele tem sala, quarto, cozinha e banheiro,
A filhinha deles divide até o quarto. Então, eu fiquei estarrecida. Eu vi que aquilo ali, que há muito tempo a gente já sabia que havia havido um racha, vamos dizer, ali dentro, depois que algumas pessoas passaram a frequentar a Rocinha. Eu cheguei a falar isso na Assembleia Legislativa, na CPI das milícias, há uns 3 anos atrás, quando eu era deputada federal. Eu disse, vocês estão muito preocupados com isso aqui e deviam estar preocupados com o que está acontecendo na Rocinha. Um segmento expulso do MST está dominando a Rocinha e está fazendo a cabeça do traficante, que é um ignorante. Aí a imprensa divulgou isso. Passaram 4 dias, houve uma matança pelo MST no Pontal, se não me engano, de Parapanema, e eles estavam de fuzil. Quando que o MST teve fuzil? Então, eu fiz esse alerta há 3 anos atrás. Vai haver um grande racha na Rocinha. Por quê? Passou de ser tráfico simples, vamos dizer assim. Virou realmente uma coisa política, assim, uma manipulação realmente política que eu vi acontecer ali. E ele, na ignorância dele, desculpa até o termo, porque não me vem outro, né? Como a gente fala na polícia, ele ficou com a mosca azul. Aquela coisa de você é o chefe, você faz... E eu fiquei sabendo que ele andou esculachando gente na favela, como o seu tio Nilo, que é um senhor de idade que tem um trabalho muito lindo lá de ajudar crianças a aprender com lápis de cor. Comecei a saber que... E nesse dia, lá na Assembleia Legislativa, e isso é de domínio público, está lá o meu depoimento na CPI das milícias, eu disse, esse pessoal vai acabar com a Rocinha. Esse pessoal conseguiu fazer a cabeça do traficante, que era um traficante, vamos dizer assim, só um traficante. E conseguiram colocar na cabeça dele que ele era um grande líder e que ele podia fazer representantes no legislativo. E você viu que aí tinha o pessoal lá do falecido Claudinho. E depois, como deputada federal, eu fui a Rocinha de novo, na época da enchente, que caiu aquilo tudo. E eu vi a alternância do poder ali dentro, né? Assim, até o falecido vereador Claudinho me acompanhou nessa visita, eu fui olhar, eu era da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Federal, e me chamou a atenção aquelas pessoas meio que misturadas. Você vê que aconteceu um racha tão grande que um dos maiores líderes foi assassinado às 3h30 da tarde na Rocinha, né? Em pleno dia, com uma ocupação tão, sabe, alardeada, uma ocupação dita tão bem feita pela polícia, e a notícia que a gente tem hoje é que o Comando Vermelho está na parte alta, a ADA está na parte baixa, a polícia está no meio. E mais ousadia ainda eles tiveram agora quando mataram um tenente, um cabo, na covardia, né? Era um cabo da Polícia Militar. Então, realmente, o terror voltou à Rocinha, coisa que tinha sumido há muitos anos. A senhora conhece uma senhora de nome Niura? Uhum. É dessa pessoa que eu estou falando. Quem é essa pessoa? Se pode falar um pouco sobre ela? O que eu sei sobre ela, o que eu sei sobre ela é isso. Ela é uma das pessoas que veio com José Rainha. José Rainha passou muito tempo na Rocinha, levou o movimento vermelho, voltou aquela apologia política que lá no início das facções a gente teve, de mistura de preso político com preso comum, e que eles começaram a se organizar, pseudo se organizar com o estatuto, aquilo tudo. Eles levaram para eles essa coisa de vamos defender a terra, vamos defender nossos direitos, vamos ser os donos disso aqui não pode ser dividido, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E as notícias que eu tenho dessa mulher, de várias fontes da Rocinha, é de que ela hoje, primeiro ela dominou a cabeça do Ney, né? E de que ela hoje implanta um verdadeiro terror lá, com o pessoal que tenta fazer trabalho social, como o caso do próprio seu Nino, que é uma pessoa extremamente pobre, uma pessoa de boa vontade, a dona Elisa, que há 35 anos tem a creche das crianças lá. Então, é uma grande briga política. Doutor, isso é só uma opinião minha agora, é só uma visão. Eu acho, cara, que o William, ele já dá graças a Deus de nesse momento ele está preso, porque senão ele estaria morto. Muito obrigado. Não tenho mais pergunta nenhuma. Obrigado. Pela defesa do primeiro acusado, Antônio. Sem pergunta. Doutor Igor, alguma pergunta? Sem pergunta.
William P. Sem perguntas. Encerrado o depoimento da testemunha Marina Terra.